O Senhor escreveu Mateus, capítulo 2. Versículo de número 6. É isso aqui que o povo gosta. É a palavra, é vida, é unção. É essa mensagem que cura a alma. Essa igreja, este povo, vocês, tornou-se um povo invejado, tornou-se um povo odiado, perseguido por todos os lados. A igreja de Cristo, porque ela ama a palavra, e crente tem o sentimento de Deus, e o sentimento de Deus é amar a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo. Agora eu vou subir um verso cima, que é o 4. Eu vou fazer a conclusão do texto. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Amém. Eu vou falar sobre ministério de glória. Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer àqueles que acreditam que a nossa vida é uma vida progressiva e não uma vida redutiva. Deus sempre terá mais para mim e para você. Deus sempre vai abrir portas grandes, caminhos inexplicáveis, meios admiráveis para você atingir a sua meta. Mas cabe a mim e a você a se conscientizar que vai haver alguns obstáculos na estrada, porque grandes vitórias, grandes bênçãos não vêm só de mão aberta. Você não vai só sorrir, você não vai só se alegrar, você não vai ter dias só de fartura. Vai haver momentos críticos de lágrimas, espinhos, pedras, que você mesmo vai perguntar a Deus por que está enfrentando tanta turbulência. Tudo por causa de uma promessa. E esta promessa é irredutível e infalível. O Senhor fala pela boca dos profetas acerca do Messias, do Salvador da humanidade, do resgatador de Israel. Mas durante muitos anos Israel esperava um caminho diferente por Deus, trazer o Messias de uma família real, que tivesse uma patricidade no momento grandiosa, e que fosse almejada por todos, e a liderança estivesse viva. Ora, os mais sábios não entenderam, os menos sábios entenderam. Foi o caso de Bartimeu, que quando viu Jesus entrar na cidade de Jericó, ficou gritando, estarrecido, dizendo: Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Os magos, os grandes, os mestres, como Anás, o sumo sacerdote Caifás, não entenderam. Tratavam como lobo, como Beelzebu, filho do diabo, e um pobre cego que não tinha visão, não tinha nem como ler o antigo Torá, sentiu na alma que aquele meigo nazareno era o Messias enviado. Ora, dentro do versículo 4 e do versículo 6, existem três bases que eu quero formá-la. A primeira base é anunciado por pergunta acerca do Cristo. A palavra Cristo aqui está baseada em uma formalidade, que significa conquistador de batalha, aquele que reina, remindo pecados, que era incondicional, mas remiu o pecado. Eu e você éramos pessoas condenadas ao abismo. Eu e você
eram pessoas condenadas ao reino da perdição. Mas o Cristo, ele tratou o meu pecado, o nosso pecado, as nossas fraquezas na cruz do Calvário. A segunda base formada no texto é dizendo que o anjo afirma que ele é o guia. A palavra guia fala de um governador que estabelecerá no futuro do milênio o seu reino sobre a terra, para dar paz a todas as nações, de tal maneira que Isaías teve uma visão dizendo que viu o leão ao lado do boi, e o boi não atacou o leão. Eu quero abrir a mensagem agora lhe dando um pequeno testemunho. Eu tinha o maior desejo de conhecer a fera chamada onça de perto, de pertinho. Não aquela onça do zoológico, mas aquela onça do meio da mata. E não é que o irmão me pegou sábado à meia-noite, isto já era domingo, me colocou dentro de um jipe da igreja e disse: vamos entrar aí na mata em Rondônia, porque aqui o IBAMA já não aceita o desmatamento, tem mata virgem. O senhor diz que não existe mais onça, eu vou andar com o senhor 25 a 30 quilômetros, e o senhor vai se assustar de tanta onça, gatos grandes, jaguatirita, esses gatos anta, e todo tipo de bicho. E ele vai entrando de mata dentro, aquela coisa escura. Ele colocou uma luz do farol bem baixa, e quando ele percebia um sinal de feras, ele dava um sinal com o farol de milha. E quando nós olhamos, tinha mais ou menos 3 onças do lado direito e umas 7 onças do lado esquerdo, cruzando no meio do caminho. Eu peguei minha máquina de foto, filmei, tirei foto e disse: agora eu acredito, o bicho trem é bonito mesmo o negócio. Ora, a Bíblia diz que no milênio, no governo de Cristo, o leão, que tem por natureza o sabor de comer carne viva, vai sentar junto ao boi, sentar junto aos animais, conversarão entre si, voltará à linguagem edêmica e nenhum há de agredir ao seu próximo. Isto está falando de um ministério de governo. A terceira posição do texto, a Bíblia diz que ele será apacentador. É uma linguagem utilizada por todo o clero hebraico, a palavra apacentar, que significa bom pastor, meio pastor, carinhoso pastor, amigo pastor, companheiro pastor, conselheiro pastor, ajudador pastor, a palavra apacentador. A Bíblia não está dizendo aquele que o pau vai sentar em alguém, não. A Bíblia está dizendo apacentador, aquele que vai dar ombro para enxugar a lágrima da ovelha, aquele que vai dar ombro para secar as lágrimas da ovelha, aquele que vai sentar com a ovelha e vai dizer: me passa o seu problema, aquele que vai sentar do lado da ovelha e vai dizer: eu quero tratar a sua ferida. Esse aqui é o verdadeiro Cristo, que vai ter um sucesso de glória no seu ministério. Corta a mensagem aqui e vamos iniciar até que ele chegue aonde eu vou chegar nesse texto. Ora, todo ministério formado tem uma base inicial. Bases iniciais são criadas por pessoas que têm fé. Bases iniciais não podem ser criadas por pessoas interesseiras. Quando nós lemos a atitude de Deus na base do ministério de Jesus, até o seu nascimento, quando Jesus chega na mão de um homem por nome de Simão Cirineu, era um patriarca de mais de 80 anos, que tinha feito um voto a Deus e pediu a Deus para morrer só depois que ele visse a glória de Israel brilhar, que era Jesus. Ele apresenta o Senhor. Jesus cresce naturalmente como qualquer homem, como qualquer criança na família. Com 12 anos, festa costumeira em Israel, pai e a mãe vai participar. Aí inicia-se a base do ministério. Ora, o ministério da sua base, no seu total, Jesus fixa seu ministério entre os grandes, já para mostrar aos grandes que quem veio para surgir não veio para ser apagado. Quem veio para aparecer não veio simplesmente para ser um cometa raro, mas ele vai desaparecer por algum momento. Os pais estão na festa em Jerusalém, ele foi criado dentro de Nazaré. No final da festa, resolve aquela multidão, tinha mais de 4 milhões, ou seja, dizem que dava quase 4 milhões a 6 milhões de pessoas na festa. Eles não conseguem achar Jesus, depois de muito tempo desapercebido, já quase próximo à sua casa, e resolvem retornar para buscar o mestre. Aí diz a Bíblia: e os pais de Jesus esqueceram
Em outra Bíblia diz: e perderam Jesus na festa. Eles não perderam, foi um ato de esquecimento. O próprio Deus permitiu que Jesus se esquivasse um pouco da família para começar a ter o início e sentir o sabor do ministério. Isso acontece na vida de cada um de nós, o início do sabor do ministério. Quando todos imaginavam seu pai e sua mãe, vai nos templos, vai nas reuniões das crianças adotadas de conhecimento a mais, e não consegue achar. Quando menos imagina, uma multidão está parada na porta do templo, escutando alguém falar. José, Maria, coloca o vidro na entrada da porta, escuta a voz da sua criança. Só que quando eles escutam, percebe que ninguém está agredindo ele, percebe que ele está respondendo, e cada resposta dele, a multidão fazia e cada resposta dele, a multidão fazia e cada resposta dele, a multidão fazia E diz a Bíblia que os doutores perguntavam, ele respondia, e as perguntas que ele fazia, os doutores não tinham como lhe responder, e começaram entre si a dizer aonde ele estudou, mas que escola que ele veio, que tamanha sabedoria é esta. Ora, Jesus agora apresentado, seu pai abre a multidão. Quando tenta dar uma palavra agressiva, o pai se quebranta, mas a mãe é mais ligada, a mãe não se controla, porque a mãe tem aquele medo de perder o que de mais importante é para ela, que é o filho. Maria alça a sua voz e grita: aonde estás? Há tanto tempo estamos te procurando. Ele fita seus olhos na sua mãe, olha para ela, aponta com o seu dedo e diz: mulher, o que é que eu tenho contigo? Não importa cuidar das coisas do meu pai primeiro, mulher. Todo mundo fica assustado com ele. É um momento de base na vida. Ele tinha 12 anos, mas agora o ministério vai passar a fase do apagão. O ministério vai entrar na fase do trânsito de apagão. Vai sumir, o nome vai desaparecer, ninguém vai prestar mais atenção para ele. O pai José vai entrar na velhice, sua mãe vai passar por um momento de crise no lar. E ele com 12 anos, depois ele só aparece com 30 anos de idade. Quer dizer que ele fica 21 anos em silêncio. É exatamente aqui que eu paro a mensagem agora. É o período da preparação. É o período em que Deus surge você, Deus levanta você, Deus dá graça a você, Deus unge você, Deus capacitou você. Mas não é agora o período. Aí você está exatamente no período do silêncio, aonde você sabe que você já estudou, já fez o seu curso teológico, você já estudou todas as matérias da Bíblia, você já compreende como pregar, como não pregar, você já compreende como dirigir um culto e como não dirigir. E agora você tem uma promessa de ser alguém melhor ou maior desse ministério, mas de repente você está vivendo um período de apagão, de silêncio. Ora, este período é chamado período da preparação, porque o que Deus está reservando para você não é algo pequeno nem minúsculo. Você nem imagina o que Deus está preparando para você. Sua mente, seu coração, amigos e parentes nem sequer podem imaginar no que Deus está preparando para você. Talvez você imagina que a sua chamada vai ficar resumida dentro de Nazaré, onde você nasceu. Alguém está dizendo que na cidade onde você nasceu, que é Nazaré, é uma cidade pobre, uma cidade de carpinteiro, uma cidade que não tem futuro, alguém que vai crescer e vai morrer como todo alguém vai morrer. Estão dizendo que você cresce, mas você não produz. Estão dizendo que você vive, mas não vai longe. Estão dizendo que a sua sabedoria é simplesmente um fato de eloquência que passa. É o período da preparação. Deus está permitindo neste período que você ore mais, que você jejue mais, que você chore mais, que você cante mais e receba tudo que tem de receber, porque neste período que você sair dele, dentro de pouco tempo vai acontecer. Pessoas não vão suportar a autoridade que Deus vai colocar na tua boca e nas tuas mãos. Eu acredito nesta palavra profética. Quem acredita nisso, levante a mão para o céu. Agora eu vou explicar os 3 períodos de um apagão. O primeiro período do apagão se chama o período da solidão. É o período que você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que tirar força da onde você não tem. Todos nós vamos passar por isso. Você tem que acreditar no sucesso, porque os seus olhos enxergam que é longe. Então você tem que reagir e procurar atividade.
O segundo período do apagão é você não se render à derrota. Você não pode parar de orar porque alguém não acredita no